Viagem no tempo é possível? Teletransporte? A Bíblia fala alguma coisa? Tem algo na Bíblia e tem algo nos livros apócrifos? Tem. Eu quero falar nesse vídeo, algo muito interessante. Bom, meu nome é Célio e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se nós lermos o resto das palavras de Baruque, um livro apócrifo, ali relata algo sobre alguém que fez uma viagem no tempo, no caso, para o futuro. No ano de 586 a.C., houve um jovem chamado Abimeleque. Esse jovem ele era etíope. Ele foi enviado pelo profeta Jeremias para fora de Jerusalém, para as montanhas, com uma cesta para colher figos no sítio de Agripa. Ele ia pegar figos para as pessoas que estavam doentes e para todo o povo. Jeremias o enviou até lá para que ele pudesse ser guardado ou livrado da invasão que ocorreria naquele ano. No ano de 586, o exército babilônico invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. E Jeremias fez isso em gratidão, segundo o livro apócrifo de Baruque. Porque Abimeleque, certa vez, o ajudou a tirar ele do poço de lama. E em gratidão, Jeremias foi e intercedeu a Deus em favor do seu amigo etíope. Então, Abimeleque foi até lá e começou a colher os figos verdes. E aí, quando ele estava colhendo esses figos verdes, segundo o relato, ele teve uma tontura. Então ele se assentou no chão, com a cesta de figos entre os joelhos, e adormeceu. Ao acordar, receoso de ter dormido muito tempo e ser censurado por Jeremias, por ter demorado algumas horas no caminho, ele logo se prontificou a retornar a Jerusalém. Então, quando ele retorna a Jerusalém, naquele momento, que ele chega na cidade, na entrada da cidade, ele não a reconhece. Ele percebe que tem algo mudado, que tem algo que está totalmente diferente. E aí, então, ele busca encontrar e verificar sobre os marcos da cidade e também pelos seus familiares. E aí os marcos da cidade ele encontra, mas os seus familiares ele não encontra. Então ele começa a pensar assim, eu não devo estar em Jerusalém, essa deve ser outra cidade. Então ele faz de novo o mesmo processo, sai, verifica os marcos de referência da cidade, e aí então ele tem certeza que ele está em Jerusalém, e aí novamente ele procura pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, mas ele não os encontra. Então ele fica um pouco confuso, desorientado e triste. E quando ele está chegando na cidade, ele encontra com um senhor de idade, um ancião, que passava por ali. E pergunta assim, que cidade é essa? O ancião logo lhe responde, Jerusalém. Então Abimeleque pergunta pelo profeta Jeremias, pergunta por Baruque e outras pessoas mais. O velho responde para ele assim, tu chamas por Jeremias? E por ele pergunta depois de muito tempo? Desde muito tempo, Jeremias foi levado cativo, juntamente com o povo, para a Babilônia. Abimeleque começa a achar que aquele velho está doido. Ele é um velho caduco. E até pensa em ofender, mas não o ofende por ele ser uma pessoa idosa. Então Abimeleque pergunta quais eram as horas daquele dia. E o ancião responde, X horas. E aí Abimeleque calcula e percebe que ele ficou na cabeça dele apenas algumas horas, fora da cidade. E aí Abimeleque mostra para o ancião, e conta a história para o ancião, e mostra os figos frescos. Quando o ancião vê aqueles figos frescos na cesta de Abimeleque, ele fica admirado. Por que ele fica admirado? Porque não era tempo de figos. E o ancião diz assim, meu filho,
tu és um homem pio, que significa, tu és uma pessoa protegida de Deus. Hoje, faz 66 anos, desde a invasão e a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. E para que saibas que isso é verdade, dê uma olhada aí para o campo. Lá as sementes estão apenas germinando. Não é época de figos. Então, Abimeleque descobre que ele viajou no tempo. E nessa viagem que ele viajou no tempo, ele viajou em poucas horas, 66 anos. E ainda se conservou jovem. Ele foi levado para o futuro, de uma forma que os seus sentidos não se aperceberam da viagem. Eu acredito que Deus possa levar alguém tanto para o passado, Deus, o Espírito de Deus, pode levar alguém tanto para o passado como que para o futuro. Porém, com limites de barreira, de tempo e de espaço. Né? Ninguém pode, por conta própria, nem homens nem anjos, em tempo algum, fazer essa viagem sem limites. Né? Porque o único que é o alfa e o ômega é o Senhor. Que para viajar no tempo, sem limites, só Deus. Só Deus que é atemporal, que ele não está limitado ao tempo. Né? Ele é o alfa e o ômega. Porque se homens ou anjos pudessem viajar sem barreiras de tempo e espaço, tanto para o passado como para o futuro, Deus seria perscrutado, mesmo sem querer. E a gente sabe que só o Espírito de Deus sonda as profundezas e os mistérios de Deus. Tá certo? Agora, eu queria ler um texto, Eclesiastes, capítulo 1. Como eu disse, Eclesiastes 1:9. Deus, ele é atemporal. Para ele não tem passado nem futuro. Tudo está presente. Tudo está diante dele. E aqui em Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada, pois, novo debaixo do sol. Então, a gente vai descobrir o seguinte, que os profetas, no Velho Testamento e no Novo, eles foram levados pelo Espírito de Deus, tá certo? Para cumprir um propósito de Deus para o futuro. E também, ele foi lá para o futuro. Passado, não. Você vai ver, por exemplo, João. João viu o futuro. Ele estava na ilha de Patmos, né? Em espírito, ele ouviu uma voz por detrás. E lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, fala que ele foi arrebatado para o trono de Deus. Tão rapidamente, mais rápido do que a velocidade da luz. Veja bem, segundo a teoria da relatividade, para você viajar no tempo, você teria que viajar em uma velocidade acima da velocidade da luz. Para o corpo físico, né? Para a matéria física, não pensa corpo, não pensa um robô, se você quiser. Ela não conseguiria viajar nessa velocidade sem se desestruturar. Impossível. Tá certo? Mas para o espírito não é impossível. Então o que é que se descobre? Só o espírito é capaz de fazer essa viagem mais rápida, porque o espírito está numa frequência mais elevada, né? O Espírito de Deus possui energia ilimitada, com frequência altíssima. Então, o Espírito de Deus levou João para o terceiro céu, muito rapidamente, né? E aí a gente descobre o seguinte, que teve uma pessoa, né, que se teleportou, um teletransporte, vamos dizer assim, na Bíblia, e não é no livro apócrifo. Onde está isso, pastor? Você vai encontrar no Novo Testamento uma pessoa que viajou no tempo. Não para o futuro distante, mas ele viajou no tempo, né? Quando você está viajando num avião, você está viajando no tempo. O tempo está passando, você está viajando, né? Então ele se teleportou, né, através do teletransporte. Quem é esse? Filipe. Onde está escrito isso, pastor? Atos, capítulo 8, versículo 39. Vai ver o seguinte. Atos 8, 39. Olha o que diz aqui.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então aqui a gente vê o Espírito Santo arrebatando Filipe de um lugar para o outro. Tá certo? Claro, Filipe não tinha esse poder inerente nele mesmo. Isso aqui foi o poder do Espírito de Deus que fez isso. Para Deus não há impossíveis. Agora, humanamente falando, nem para homens e nem para anjos é possível viajar no tempo. Sem limites? Não. Né? Então, haja visto que o tempo e o espaço estão interligados um ao outro. Né? Todos um dia, de certa forma, viajarão, com certeza, para o passado. No juízo final. Todos que estiverem no juízo final. Por quê? Porque ali a gente vai ver que os livros das memórias e da consciência serão abertos. Lá em Apocalipse 20 fala, e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Né? Então, tudo que está no nosso subconsciente, no dia do juízo, para aqueles que vão estar no juízo final, né, passarão diante dos seus olhos, como um filme, como uma história, testemunhando a favor ou contra. Tá certo? E você, o que achou? Deixa aqui o seu comentário sobre essa questão da viagem no tempo.